Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, o versículo 1. A nossa leitura vai ser do versículo 1 ao versículo 8. Evangelho de Lucas, 18, do versículo 1 ao 8. Olha só esse trecho. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. E ele disse, olha só, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Qual é a característica desse juiz? Ele não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Até aqui a nossa leitura. Amém? Deixa aberto esse texto, nós vamos meditar em cima dessa passagem nesta manhã. Coloca as mãos sobre o teu coração e nós vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos aqui a Tua palavra, Senhor, e cremos que ela é viva e eficaz. E nós cremos que o Senhor quer falar conosco pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Desafia a nossa maneira de pensar. Ajuda-nos, Pai. Leva-nos além do que nós podemos imaginar nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fale ao nosso coração nesta manhã. Nós estamos desejosos de ouvir a Tua doce voz. Esse é o clamor do nosso coração. Amém. Amém, amém. Amém, queridos. Queria pedir a você nesse momento, meu irmão, se possível não andar, se possível ajudar as crianças a não andarem pelos corredores, porque nós queremos ouvir a voz do Senhor e meditar sobre algumas coisas tão importantes. E numa dessas, alguma distração, você pode perder um momento tão importante daquilo que você precisava ouvir nessa manhã. Não é verdade? Sim ou não? Então vamos nos concentrar nesses poucos minutos que a gente tem nesta manhã, porque Deus vai falar conosco. Amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui nesta manhã? Glória a Deus. O tema de hoje é quem é Deus? Quem é Deus? Não é uma pergunta. Não é uma pergunta. Quem é Deus? Agora, quando você pensa, agora eu vou perguntar a você. Quando você pensa em Deus, que imagem lhe vem à cabeça? Quando você pensa em Deus, meu irmão, qual imagem que lhe vem à cabeça? Quem é Deus para você? Qual é o conceito que você tem a respeito de Deus? Qual é a imagem que você tem imprimida na sua mente e no seu coração a respeito de Deus? Para a gente pensar. Porque todos nós, queridos, conhecemos e entendemos apenas um pouco a respeito de Deus. É verdade ou não? Apenas nós estamos tentando conhecer ao Senhor. Cada dia um pouco mais. E eu vou dizer para você o seguinte, eu me arrisco a dizer aqui nesta manhã, que conhecer e entender Deus, em certo aspecto, não é nada simples. Conhecer e entender Deus não é fácil. Não é simples, não é fácil, é difícil. É complexo. Porque eu fico pensando o seguinte, como é que eu posso entender e conhecer um Deus que é eterno e eu apenas um mortal?
Como é que eu posso conhecer e entender Deus que é infinito e eu, um ser finito? É ou não é? Como é que nós podemos conhecer, queridos, e entender Deus sendo Ele santo e nós pecadores? Então eu chego à conclusão do seguinte, que compreender a Deus humanamente é impossível, é muito complicado, mas existe uma maneira de nós entendermos um pouquinho e conhecermos um pouco mais de Deus, entendendo o que Deus não é, o que Ele não é. Nós não podemos, sabe, queridos, nós não podemos dizer quem Deus é, porque a nossa capacidade de entendê-lo ainda é muito pequena, é muito limitada, mas nós podemos dizer quem Deus não é. Nós podemos ir por um outro caminho. Nós podemos, nesta manhã, queridos, crescer um pouco mais no conhecimento de Deus pela negativa, por aquilo que Ele não é, pelo caminho inverso. E aí sim, nós vamos entender um pouquinho mais a respeito de Deus. Quantos querem conhecer um pouco mais a respeito de Deus nessa manhã? Então a gente vai pelo lado negativo, pelo caminho inverso. Nós vamos conhecer a Deus pelo caminho inverso. E aí tem 4 coisas, alguns exemplos para a gente pensar aqui nesta manhã, do que Deus não é. Então, por exemplo, primeiro, Deus não é humano. Você pode repetir isso? Deus não é humano. E por que Deus não é humano? Porque Ele é espírito. Então, eu não sei explicar o que é dizer que Deus é espírito, mas eu sei dizer para você que Deus não é humano. Diz o texto lá de Números, lá no capítulo 23, versículo 19, diz o seguinte, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não é homem, Deus não é gente, Deus não pode ser comparado com o homem. A maneira como nós entendemos Deus não pode ser a mesma maneira como nós entendemos as pessoas, por exemplo. Deus não pode ser para a gente uma projeção melhorada que nós temos das pessoas, dos nossos familiares, dos amigos, né? Ou do pastor, ou do pai. Por exemplo, muitas vezes nós idealizamos como é que deveriam ser os nossos pais, e nós achamos que Deus também deveria ser assim. Então a primeira coisa que eu entendo, Deus não é humano. Segunda coisa que eu consigo entender, que Deus não trata as pessoas com discriminação. Você pode repetir isso? Deus não trata. Por quê? Porque Deus não é injusto. Deus não é injusto, Deus trata todas as pessoas com a mesma dignidade. Todas as pessoas têm um valor incalculável para Deus. Sabia você disso ou não? Deus ama você, meu irmão. Você tem um valor incalculável para Deus. Deus trata todos com a mesma dignidade, seja o rico ou pobre, seja aquele que é negro ou branco, seja o jovem, o velho, o casado, o solteiro, Deus trata todos com a mesma dignidade, seja palmeirense ou corintiano, São Paulino ou santista aqui com meus amigos, porque Deus ama todos, Deus não é injusto. Que aqui diz lá a palavra de Deus, lá em 2 Crônicas, no capítulo 17, versículo 7, 19, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, e nem aceitação de suborno. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode dizer amém? Terceira coisa, terceiro exemplo, para você pensar nesta manhã. Deus não trata com humanos na lógica do prêmio e do castigo. Vamos repetir isso?
Gente, se Deus tratasse a gente nessa lógica do prêmio e do castigo, nós não estaríamos mais aqui. Nós não estaríamos vivos. Porque o que é que nós merecemos? Não, você merece sim, você merece morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o que nós merecemos é a morte. Então se Deus tratasse a gente nessa lógica de prêmio, de castigo, nós não estaríamos vivos. Se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, amados, hoje nós não estaríamos aqui nesta manhã. Mas é porque a graça do Senhor tem nos alcançado que hoje nós estamos aqui. Aí a Bíblia diz lá, o salmista declara no Salmo 103, versículo 8 ao 14, o salmista diz o seguinte: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em amor. Não reprovará perpetuamente, e nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Não nos tratou segundo o quê, gente? Nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Amém. Outro exemplo. Deus não concede prêmios por méritos. Vamos repetir isso bem forte? Vamos lá? Deus não concede os prêmios pelos méritos. Deus não trabalha, gente, nessa lógica dos méritos. Essa lógica de mérito é coisa humana. E Deus não pode ser comparado com o homem. Deus não está nesse caminho. Você não é abençoado por causa dos seus méritos. Porque se Deus nos premiasse pelos méritos, como eu disse aqui, nós já estaríamos mortos. Nós não estaríamos vivos mais. Então isso mostra o que, queridos? Que Deus não funciona nessa lógica de mérito. O reino de Deus não é uma meritocracia onde nós fazemos por merecer e por causa disso então somos abençoados. Isso não é o reino de Deus. Você tem sido alcançado pela graça de Deus. É o que diz Romanos 3:24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela graça. Sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, diz o texto lá de Romanos 3:24, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 8:32 diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, queridos, entenda o seguinte nesta manhã, amados, entenda o seguinte, que Deus não lida com os seus filhos na base dos méritos. Por quê? Porque Ele é o Deus de toda a graça. Deus de toda a graça. O que é graça, gente? É o favor imerecido. Graça é dando tudo a quem nada merece. Então reconheça nesta manhã o seguinte, meu irmão. Se você possui alguma coisa que te deixa feliz, se você tem coisas na sua vida que te agradam, se você tem privilégios, tudo isso é imerecido, não é pelos méritos. É imerecido, é pela graça de Deus. É dado a você gratuitamente, é pela graça. A salvação vem pela graça, queridos. Tudo que a gente tem é nos oferecido gratuitamente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Diz o texto lá de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu tenho pensado o seguinte nesses dias, que poucos cristãos conseguem ou até vão conseguir viver debaixo da graça. Existem muitos ainda que preferem caminhar debaixo da lei. Tem muita gente hoje aqui nesta manhã que gosta de ser guiado pelos cabrestos da religião.
que gostam que, de repente, determine para ela o que deve fazer e o que não deve fazer. Porque a lei, queridos, impõe controle. A lei impõe cabrestos. E a graça nos traz liberdade. A graça nos traz o quê? Liberdade. E dentre elas, queridos, liberdade de escolha. A graça nos dá liberdade de escolha. E a lei nos impõe o controle, os cabrestos. E muito crente não consegue entender isso. Porque a grande verdade é que a graça, amados, ela é assustadora. A graça assusta. As pessoas não conseguem entender isso. Agora, a graça nos dá a liberdade de escolha. É ou não é? Mas liberdade envolve responsabilidade. E é por isso, queridos, que a maioria das pessoas tem medo de assumir responsabilidade. Então é muito mais fácil vir à igreja e perguntar para o pastor se pode ouvir música ou não pode ouvir música. É muito melhor saber do pastor se deve colocar brinco ou não, se deve colocar uma calça ou não. Porque as pessoas gostam de ser guiadas por cabrestos. Mas na graça nós temos a liberdade. E é para isso que o Senhor te chamou. Seja livre nesta manhã e caminhe debaixo da graça de Deus, meu irmão. Tem a liberdade de escolha. Na graça você tem liberdade, mas lembre-se que essa liberdade tem responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Quantos podem dizer amém nesta manhã? Amém. Então, queridos, entenda o seguinte, que Deus não lida conosco, não lida com os seus filhos na base dos méritos, porque Ele é o Deus de toda graça. Agora, tudo que eu falei para vocês tem a ver com o texto aqui, tem tudo a ver com esse texto que nós vamos meditar aqui nesta manhã, dessa parábola, porque o texto que a gente leu aqui de Lucas, diz o seguinte, mais ou menos, que Jesus ali, percebendo a incapacidade das pessoas entenderem mais a respeito de Deus, aí Jesus ensinou a importância da oração, Jesus ensinou o orar muito, a importância de orar muito, de ser constante na oração, e como diz o texto, e não esmorecer. Não foi isso que o texto ensinou? Sim ou não? Agora, gente, aqui existe um perigo, porque tem muita gente que não entende o que significa esse orar muito. E normalmente a gente ora de acordo com o grau dos nossos problemas, não é não? Se a gente tem muito problema, ora muito. É ou não é? Se a gente tem pouco problema, ora menos. É pouca oração. Mas, queridos, Jesus queria aqui ensinar para as pessoas que para orar muito, elas precisavam conhecer mais a Deus. Elas precisavam conhecer mais o caráter de Deus. Porque se a gente não conhecer, amados, se a gente não conhecer o caráter de Deus, a nossa oração não vai ser boa. A nossa oração vai ser uma oração pesada. Vai ser uma oração cansativa e nós nos tornaremos pessoas doentes, pessoas loucas, neuróticas. Essa é a verdade, queridos. Porque para orar muito nós precisamos conhecer a Deus. E quantos querem conhecer a Deus nesta manhã? E para a gente conhecer a Deus, como a gente tem uma capacidade pequena de entendimento a respeito de Deus, nós pelo menos podemos conhecer a Deus pelo caminho inverso, pela negativa. E é isso que nós vamos fazer aqui nesta manhã. Porque daí Jesus vai aqui e ele conta uma parábola. Essa parábola tinha dois personagens. Quem eram esses personagens? O juiz. E quem mais? E a viúva. Esse juiz da parábola, ele tinha aqui duas qualidades, ele não tinha na verdade, né? Duas qualidades essenciais no seu magistrado. O que ele não tinha? Ele não tinha temor a Deus, ele não tinha temor de Deus, e ele não tinha o respeito humano. Essas duas qualidades ele não tinha. Quais eram? O respeito humano. E aí diz o texto que havia uma viúva aqui nessa sociedade, que ela tinha uma causa para ser julgada. Mas o interessante é que naquela época as mulheres eram desprotegidas, e as mulheres não estavam no mercado de trabalho. Então, por exemplo, se ninguém na época acolhesse uma viúva, essa viúva ia morar na rua, para vocês terem ideia.
E aquela mulher, diz o texto aqui, que aquela mulher insistiu no julgamento daquela causa. Mas o texto conta que o juiz se irritou. O juiz se aborreceu. Mas aí chegou um momento que ele falou, estou cansado desse negócio. Então eu vou tratar dessa causa, vou julgar essa causa dessa mulher. E aí o que Jesus quis ensinar? Olha só o ensinamento que eu entendo aqui desse texto. Que se um juiz que não presta e é desqualificado na sua profissão agiu daquele jeito, então Deus não age assim. Jesus quis mostrar aqui nessa parábola, amados, Jesus quis mostrar pelo caminho inverso que Deus não é igual a esse juiz dessa parábola. E se Deus não é igual a esse juiz, então nós precisamos entender algumas coisas a respeito de Deus. Eu quero deixar duas verdades para o teu coração nesta manhã, a respeito de Deus. Amém, amados? Duas coisas importantes. Primeira verdade que eu quero deixar para você dentro desse texto, que Deus não nos ouve por insistência. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Deus não nos ouve por insistência. Porque se Deus nos ouvisse por insistência, então ele seria comparado ao juiz da parábola. Porque aquele juiz, ele só ouviu aquela mulher por quê? Por causa da... E a gente pensa que com Deus é assim. Que a gente precisa insistir para que Deus ouça a gente. E aí Jesus mostrou que não é nada disso. Que Deus não nos ouve por insistência. Aí diz o texto lá de Mateus 6, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos? Você pode ler comigo na tela? Vamos lá. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. E que mais? E fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E que mais? E teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam o quê? Que por muito falarem, serão ouvidos. Então tem muita gente, inclusive nesta manhã, que pensam que para serem ouvidos de Deus, por Deus, eles precisam amontoar um maior número, um maior volume de oração. Vou orar muito, Ronaldo, para que Deus então me ouça. E aí Jesus diz o seguinte, não é nada disso. Deus não age assim. Deus não é assim. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 9. Não sei se a gente tem. Olha o que diz lá. E eu vos digo a vós, disse Jesus, pedi e que mais? Dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, gente, nós não sabemos quem Deus é. Mas uma coisa que a gente sabe, que Ele não é o amigo que se importuna quando alguém bate a sua porta. Ele não é o pai que se irrita quando o filho lhe pede algo. Deus não é assim. E como diz lá o texto, o próximo texto de Lucas 11, no versículo 13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então, gente, nós devemos entender o seguinte nesta manhã, que Deus, Ele não é esse juiz iníquo, que julga com mais rigor um bandido que não tem condições de pagar um advogado, e por outro lado, trata com leveza aquele que pode pagar um bom advogado. Deus não é assim. Deus não é, por exemplo, um juiz que dá ao pobre o rigor da lei, porque ele não tem condições financeiras, ele depende da justiça pública e gratuita. E por outro lado, aquele que tem melhor condições financeiras, ele trata com leveza. Deus não é assim. Trata com facilidades aquele que tem melhores condições. Deus não age assim. E muitas vezes nós tratamos Deus, queridos, nessa dinâmica.
Presta atenção, olha só que interessante como é que a gente faz. Quando a gente enfrenta algum problema... Quantos aqui enfrentam problemas na vida? Deixa eu ver. Você enfrenta problema na vida, é mesmo? Aí sabe qual que é a nossa dinâmica muitas vezes? A gente logo chama a elite religiosa. Quando a gente enfrenta problema na vida, a gente vem para a igreja, chama a elite religiosa, os apóstolos, os profetas, os missionários, não é não? E os bispos, os pastores, porque a gente quer se aproximar de Deus. Que a gente pensa que se a gente chamar a elite religiosa, então nós teremos mais facilidade para se aproximar de Deus. Porque a gente pensa o seguinte: se eu for chamar o irmãozinho da direita e da esquerda para orar por mim, qual é o peso da oração desse meu irmão? Tem gente que até não gosta, né, da oração do irmão. Não, Ronaldo prefere a oração do pastor. A oração do meu irmão aqui não tem muito valor, não. A gente pensa que tem que chamar a elite religiosa. A gente pensa, queridos, que nós temos mais chances de obter respostas às nossas orações se a gente reunir a melhor e a maior banca de apóstolos e bispos. Então, se a gente reunir essa turma toda, a gente vai conseguir uma resposta melhor de Deus. Mas Deus não é assim. Deus não se aborrece, queridos. Entenda isso nesta manhã, que Deus não se aborrece quando você bate a porta dele. Ele não é nem egoísta, que não deseja repartir bênçãos. O prazer de Deus, o coração de Deus, o prazer do coração de Deus está em poder te abençoar. Ele se alegra, ele se deleita em poder abençoar você. Quantos creem nisso, digam amém bem forte nesta manhã. Glória a Deus. Então a gente trabalha, infelizmente, nessa dinâmica. Aí alguém pode perguntar assim para mim: mas então, Ronaldo, por que orar muito? Por que Jesus ensinou isso? Essa coisa de orar muito e não desanimar. Por quê, meus irmãos? Porque é um outro tipo de oração. Não é um tipo de oração para mendigar. Não é isso que Jesus quis ensinar aqui nesse texto. É um outro tipo de oração. Mas é para nós valorizarmos, queridos, em conhecer a Deus. Nós oramos, queridos, sabe por quê? Porque é bom estar na presença do Senhor. Porque é bom ter comunhão com o Pai. E porque é bom ser amigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode perguntar assim: mas como é que eu devo orar então? O que é que eu tenho que pedir? Eu tenho que orar muito, falar muita coisa? Meu irmão, se a essência, presta atenção, se a essência da sua oração, mesmo que ela for curta, seja curta, se a essência for cumprir a vontade de Deus, então a tua oração está correta. Glória a Deus. Agora, o desafio é o seguinte: é para a gente não se aproximar de Deus como aquela viúva se aproximou diante daquele juiz. Porque, como diz o texto aqui, aquele juiz não temia Deus e ele não respeitava ninguém. E Deus não é assim, mas Ele é um Pai que nos ouve, que ouve as nossas orações e nos respeita. A Bíblia diz que as nossas orações, elas sobem como incenso agradável na presença do Pai. Diga glória a Deus. Meu irmão, você hoje não precisa de intermediário para se aproximar de Deus. Você não precisa de intermediário porque a Bíblia diz que o véu foi rasgado e hoje eu e você temos livre acesso à presença do Pai. Portanto, vamos entrar com confiança na presença do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ouve o nosso clamor. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, que mais? E anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que tu não sabes. Você tem livre acesso à presença do teu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda coisa que eu vou deixar para o teu coração, para a gente finalizar e nós orarmos aqui, que eu encontro nesse texto, segunda verdade a respeito de Deus, é que Deus não faz ninguém esperar simplesmente por capricho. Vamos repetir isso, queridos? Vamos lá, me ajuda aqui, vamos. O texto diz lá no versículo 7, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles.
Meu irmão, entenda que Deus não é manhoso. Entenda que Deus não é soberbo, arrogante. Entenda que Deus não tem uma agenda escondida, não. Entenda que Deus não faz você esperar simplesmente por um capricho, não é nada disso. Inclusive tem muita gente dizendo o seguinte, olha, Deus tem o tempo dele e Ele não vai dizer porque é mistério. Deus tem o plano dele, o tempo dele, e Ele não diz porque é mistério. Aí eu fico pensando o seguinte, ensinar uma lição e não dar a lição porque é mistério, então é totalmente antipedagógico. Quer dizer, eu quero te ensinar uma lição, mas eu não te dou a lição porque é mistério. Isso não faz sentido. É ou não é? Totalmente antipedagógico, queridos. Deus não é assim. Por quê? Porque com Deus tudo é luz. Com Deus não há negociatas, queridos. Com Deus não existe cartas escondidas nas mangas. Porque o caráter de Deus é extremamente confiável. Quantos confiam no caráter de Deus? Tudo o que Ele diz sempre está claro. Aí você pode me perguntar o seguinte, mas Ronaldo, por que então Deus não responde às minhas orações tantas vezes? Por que parece que Deus se cala? Você já percebeu isso? Não já teve essa sensação que parece que a gente ora e Deus está em silêncio? Quantos já tiveram essa sensação? Se você orou e de repente tem orado, muitos aqui têm orado, e parece que Deus não está respondendo. Parece que há um silêncio de Deus. Por que isso? Deixa eu dizer para você o seguinte, meu irmão. Que quando Deus está em silêncio, isso não significa que Ele está sendo displicente. Que Ele te abandonou. Ou então que Ele está aprontando alguma coisa por trás. Não significa isso não, ou então porque você não está orando direito. Tem muita gente que está pensando o seguinte, vai ver que eu não oro direito, então Deus está em silêncio. Deus não me ouve. Não, queridos. Mas entenda o seguinte, o nosso Deus é Pai. E Ele está trabalhando, meu irmão, sempre na perspectiva da maturidade. Então, quando Deus se cala, meu irmão, entenda nessa manhã a seguinte mensagem. Quando Deus se cala, o silêncio de Deus é porque Ele sendo meu Pai, Ele está trabalhando na perspectiva da minha maturidade. Porque Deus nos salvou para um projeto de maturidade e não para nos manter infantis. Crente gugu dadá. Não é não? Deus, o desejo de um pai para o filho é o quê? Ver um filho crescer. Se imagina só eu vendo meu filho, Ronaldinho tem 12 anos hoje. Se imagina eu vendo ele, a minha tristeza seria ver ele tendo atitude de criança de 1, 2 anos. Ô pai, me ensina a amarrar o tênis. Quer dizer, não faz sentido. Então, a nossa alegria como pais é ver os nossos filhos crescendo, amadurecendo. E Deus trabalha assim conosco, nessa perspectiva da maturidade, porque Deus quer que você cresça, Deus não quer que você seja infantil, meu irmão. O que significa maturidade? Maturidade significa autonomia. É uma independência dependente. Isso é maturidade. E não sei se vocês sabem, que os seres humanos são os animais mais dependentes. Mais dependentes. Por exemplo, um bebê, ele é tão dependente dos seus pais até os 6 anos de idade. Se você soltar uma criança de menos de 6 anos de idade numa floresta e deixar lá, não vai sobreviver. Tem grande risco de morrer. Não sobrevive. Agora, quando a gente vai crescendo na vida, nós vamos cada vez mais precisando de menos intervenções dos nossos pais. É ou não é? Você vai crescendo, você precisa de menos ajuda, de menos intervenções dos seus pais. Eu vejo, por exemplo, os meus filhos. Meu filho Ronaldinho pequeno, eu tinha que trocar ele, colocar a camiseta nele, amarrar o tênis, escolher a roupa para ele, ajudar ele a escovar o dente, ajudar ele a comer, que não sabia comer, derrubava toda a comida para fora do prato. É assim que acontece com o seu filho também ou não? Pequenininho?
É assim. Mas a gente vai ensinando. E a gente vai percebendo que conforme eles vão crescendo, ele e a Sofia, vão precisando de menos das nossas intervenções. Por exemplo, hoje eu não preciso ficar amarrando o sapato do Ronaldinho. Hoje eu não preciso ajudar ele a escovar o dente, porque ele já sabe. Assim imagino. Mas é assim que funciona a vida. E isso, queridos, que eu estou dizendo a vocês, isso tudo se aplica à fé. A nossa fé. Quando a gente era bebê, a gente precisava de mais intervenções e milagres de Deus. A gente queria milagre. E a gente queria as intervenções de Deus. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai ganhando mais autonomia. É ou não é? Veja só a respeito de Jesus. Jesus, quando ele era criança, ele precisou de mais intervenções do Pai. Mais de Deus. Mas aí, queridos, quando ele foi crescendo, ele teve menos intervenções até culminar na cruz do Calvário, quando ele mesmo declarou: Pai, por que me abandonaste? Porque o Senhor me deixou. Ou seja, naquele momento, Jesus estava exercendo sua autonomia máxima como um ser humano. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta manhã, irmão. Presta atenção que a gente está na reta final aqui. Deixa eu dizer algo importante. Crente que precisa de muitos milagres é infantil. Por isso que Freud dizia o seguinte, que as religiões são infantilizantes. Bom dia, irmãos, graças a Deus. Crente que vive nessa dependência de milagre é infantil, precisa crescer. Precisa crescer. Porque tem muita gente que se converteu, mas são verdadeiros bebês, são infantis espiritualmente. E logo eles vêm para a igreja, porque eles sempre estão dizendo, me ajuda, eu quero de volta o que é meu. A campanha da restituição, agora vai ser, vou restituir, Deus restitui. Vive nessa dependência maluca. E aí vai chegar um tempo, queridos, vai chegar um tempo da nossa vida que depois da gente receber muito... Quantos têm recebido muitos milagres e têm sido muito abençoados por Deus aqui? Claro que a gente pode testemunhar os milagres de Deus na nossa vida, é verdade. Mas vai chegar um tempo, queridos, na nossa vida que depois de a gente receber muitos milagres, Deus vai olhar para a gente e falar, agora chega! Chega! Chega, irmão. Tomé, ele era cético, ele precisava ver para crer. É ou não é? E aí chegou um certo momento que ele só queria ver milagre. Aí Jesus chega para ele e fala, Tomé, chega! Chega de milagre. Bem-aventurados são os que não veem, mas creem. Esses são maduros. Bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem. Esses são maduros. Esses estão crescendo na fé. E é esse tipo de fé que eu quero para a minha vida e você, meu irmão. Diga glória a Deus. Então, os maduros, gente madura na igreja, não precisa de milagre o tempo todo. Gente madura não precisa de ficar vendo anjo o tempo todo. Gente madura, queridos, não precisa de profetadas, essas profetadas que se tem por aí, ou então intervenções de Deus para tudo na vida. E olha que eu ouso dizer o seguinte, que está cheio de crente viciado em profecia. Se não tiver no culto, assim diz o Senhor. Ah, não, esse culto não valeu. Esse culto não teve unção. Esse culto não está ungido, não. Tem muita gente viciada em profecia. Mas eu creio num Deus que deseja sempre nos ajudar, e você? Mas como pai, eu também creio que o desejo de Deus é que você cresça e se torne maduro para enfrentar a vida como a vida é. E é esse tipo de evangelho que a gente precisa, amados. De um evangelho consistente. Um evangelho pé no chão. Que nos dê estrutura para a vida, para a gente enfrentar a vida. E como disse aqui o apóstolo Paulo, ele disse lá em Efésios 6,13, ele disse, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tem esse texto lá, olha lá, você pode ler comigo? O que é que Paulo disse? Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Então o que é que nós precisamos fazer como cristãos maduros? Tomar o quê?
toda a armadura de Deus, diz o texto, para que a gente resista no dia mau. No dia mau fala de tribulação, de adversidade. Então, igrejas, amados, igrejas que são dependentes de milagres, são infantis e precisam de públicos emocionalmente infantilizados, de pessoas que não sabem resolver os seus dilemas, de gente que não sabe resolver os dramas da sua vida. Esse é o grande problema, amados. Olha, tem muita gente que não é cristão e tem mais capacidade de enfrentar problema na vida do que determinados chamados cristãos, que são verdadeiras crianças espirituais. Às vezes eu fico olhando, observando, como é que pode? Gente que não é crente, às vezes tem uma estrutura melhor do que alguns chamados crentes, que parecem que são bebês, não tem estrutura, são crianças espirituais. O apóstolo Paulo, ele sempre presenciou grandes milagres na vida dele e no ministério dele. O apóstolo Paulo sempre presenciou. Mas na medida que Paulo, ele foi crescendo, ele foi amadurecendo, chegou um dia que ele fez um pedido para Deus. Você lembra qual foi o pedido que ele fez para Deus? Para que Deus tirasse o quê? O espinho da carne. E o que é que Deus disse para ele? Não. O que é que Deus disse para ele? Não. Mas Deus continuou dizendo o seguinte: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o meu poder se aperfeiçoa na... Ou seja, Deus disse que o espinho de Paulo não iria sair, mas Ele estaria dando a Paulo graça para resistir, graça para viver e enfrentar a vida com aquele espinho, e depois de tudo feito, permanecer com a fé inabalável. Glória a Deus. Então entenda o seguinte nesta manhã: quando Deus, queridos, não responde a nossa oração, não é porque Ele está sendo igual àquele juiz iníquo da parábola que a gente leu, não é porque Ele está sendo chato, ou então porque Ele quer ver a gente humilhado, ou porque Ele tem prazer mesmo em ver a gente sofrendo, com a cara no pó. Não é nada disso, queridos, mas é porque Deus está apostando na sua maturidade, meu irmão. Deus deseja ver você crescendo, porque a gente pensa que se Deus não responde a nossa oração, então ou é porque a gente não está orando direito, né? Ou então alguma coisa está errada, ou então porque a gente não pagou o sacrifício que a gente deveria pagar. Logo a gente pensa assim. Ou então porque a gente não deu o dinheiro que deveria dar para a igreja. E a Bíblia diz nessa parábola que Deus não é assim. A gente logo imagina, vai ver que então Deus agora está virando, Deus não respondeu porque Ele virou as costas para mim e me abandonou. Meu irmão, tire isso da sua cabeça, porque se realmente Deus virasse as costas para você, hoje você não estaria nem aqui comigo. Tem muita gente que está dizendo o seguinte: acho que Deus me abandonou, Deus não está mais olhando para mim. Acho que Deus não me ama mais. Acho que Ele desistiu de mim. Meu irmão, esqueça, tira essa mentira do diabo da sua cabeça. Porque se realmente fosse assim, hoje você não estaria nem vivo, muito menos neste lugar. Mas se você está aqui, é porque o Senhor está falando ao teu coração nesta manhã. Porque Ele ama você. Você tem um valor incalculável para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui, Silas. A gente finalizando esse pensamento, queridos, eu entendo o seguinte: que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus e Ele se aproxima de nós. É ou não é? A gente se aproxima de Deus e Ele... Mas muitas vezes a gente se aproxima de Deus, a gente dá 2 passos em direção a Deus, e Ele dá 2 passos para trás. E você dá mais 3 passos em direção a Deus, e Ele dá mais 3 passos para trás. Por que isso? Porque Ele deseja que você cresça. Porque Ele está apostando no teu crescimento e na tua maturidade. Não é porque Ele não te ama, ou porque você não pagou o voto direito, ou não deu o dinheiro que você achava que tinha que dar na igreja. Nada disso, isso é tolice.
mas é porque Deus está apostando na tua maturidade, porque Ele quer ver você crescendo, Ele ama você, meu irmão. É como a minha relação com os meus filhos, tanto a Sofia como o Ronaldinho. Eu lembro quando menores, acho que aqueles que têm filhos pequenos sabem disso, os que tiveram também sabem disso. Quando eles começam a andar, o que acontece? A gente ajuda, não é não? Eles começam a andar, a gente vai ao encontro deles, como pais, para ajudar a andar, das mãos, não é não? Não é assim? E ajuda a andar. Mas chega um momento, o que a gente faz? Solta. E aí eles vêm na nossa direção, não é assim? O que a gente faz? Vai para trás. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem o desejo de eles se arrebentarem, é isso? Nosso desejo é de ver os nossos filhos se machucando, é isso? Não. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente quer que eles aprendam a andar, que eles cresçam. Amados, Deus não nos abandona quando nós nos mostramos pequenos. Deus não nos abandona quando somos infiéis, queridos, porque Ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Diz as Escrituras. As relações de Deus conosco são relações de carinho, de amor, de afeto. E Ele não age conosco por obedecer uma lógica de causa e efeito legalista. Deus não é assim. Deus ama você. Com amor eterno o Senhor te amou, e com benignidade o Senhor atraiu você até Ele. Louvado seja a palavra do Senhor nesta manhã. Amém.